Muito bem. Bom demais estarmos juntos para adorar a Deus. Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade a essa série Exilados, reflexões sobre 1 Pedro. Pode permanecer em pé, pode permanecer em pé. Nós vamos ler a Bíblia juntos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. Vamos ler juntos a Bíblia. 1 Pedro 1, de 13 a 21. A Bíblia é a fonte de toda a autoridade espiritual, de toda orientação, a nossa regra de fé e prática. Ela é que orienta, ela é que ilumina, ela é que encaminha. Versículo 13 diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem, versículo 18, vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas vocês foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Versículo 21, por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, graças a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque essa é a tua palavra bendita, a tua palavra gloriosa, a tua palavra eterna, de origem eterna, mas revelada e comunicada por meio de homens. E nós te agradecemos por aqueles cujo coração, cuja mente o Senhor inspirou para escreverem essa palavra, a mesma que chega até nós hoje, e o mesmo Espírito Santo que inspirou, hoje nos ilumina para compreendermos e a vivermos e a aplicarmos em nossa vida. Que o Senhor mesmo se encarregue de fazer com que não esqueçamos e que vivamos diariamente essa verdade. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim você pode se sentar. Quero contar para vocês uma história que não está na Bíblia. Mas se estivesse, não seria estranho. Jesus se aproxima dos seus discípulos pela manhã e diz assim: discípulos, eu quero que vocês carreguem uma pedra por mim. Cada discípulo pega uma pedra. E aí Pedro, que é mais esperto do que os outros, ele fala: já sei, ele não falou o tamanho da pedra. Então ele foi lá, pegou um pedregulho, colocou no bolso e começou a caminhar. Quando chegou na hora do almoço, Jesus falou: cadê a pedra que vocês pegaram? Cada um pegou. E aí ele estalou os dedos, cada pedra se transformou num pão. E ele disse: está aí o almoço de vocês. Pedro tinha uma migalhinha, ele almoçou aquela migalhinha. Aí acabaram de almoçar, Jesus falou assim: eu quero que vocês carreguem uma pedra por mim. Pedro, já esperto, falou assim: não, agora à noite eu vou ter um banquete. Aí ele foi lá, pegou um pedrão e saiu carregando aquele pedrão para cima e para baixo. Quando chegou no final da tarde, Jesus falou assim: agora eu quero que vocês lancem essa pedra no mar. Eles jogam no mar. Enfim. Pedro fica furioso e volta para Jesus e diz assim: Senhor, como assim o Senhor me manda carregar uma pedra e depois jogar? A resposta de Jesus foi: Pedro, você carregou essa pedra por você ou por mim? A essência da santidade, que é o tema que nós vamos conversar hoje, é fazer tudo o que fazemos por Cristo. Muitas pessoas estão vivendo religiosamente, mas não santamente. O centro do texto que nós acabamos de ler diz: sejam santos, porque eu sou santo. O que ele está dizendo para nós é: faça de mim o centro da sua vida. Tudo o que você fizer e falar seja sobre mim, pertença única e exclusivamente a mim. Que a minha esperança,
ou que a sua esperança esteja ancorada em mim. Faça de mim o sol da sua existência. Orbite ao redor de mim, que eu seja a âncora da sua vida. A primeira expressão que a gente vê nesse texto que nós lemos é portanto. O que ele está fazendo é encerrando ou concluindo aquilo que ele vem falando nos últimos versículos. E como nós ouvimos as mensagens do pastor Diego nas últimas 3 semanas sobre o texto que nós acabamos de ler, fica mais fácil entender. Porque o que ele está dizendo, olha, diante de tudo isso, portanto, por todas essas coisas, por tudo que já ficou claro, por toda a revelação que Deus entregou, por tudo que Deus já ofereceu a vocês, pela salvação que Ele deu a vocês, pela regeneração, pelo novo nascimento, pela fé que Ele colocou no coração de vocês, pelo conhecimento de Deus, essa fé que mesmo em meio às dificuldades, às situações adversas da vida, essa fé é preciosa, essa fé é sincera, essa fé é honrosa. E Deus colocou essa fé no seu coração, Deus colocou todos os bens espirituais no seu coração, Deus te deu um novo nascimento, Deus te deu a salvação em Cristo, Deus te deu a vida eterna. É isso que nós temos ouvido na última semana. Deus te deu uma esperança que não pode morrer. Ou seja, o que Deus está ocupado hoje? Deus está ocupado em formar em nós a eternidade, seres finitos. Deus quer plantar a eternidade em nós. Deus está ocupado com essas coisas, porque Deus não tem compromisso com a nossa estabilidade circunstancial. Ele tem compromisso com a nossa maturidade espiritual. Deus não tem compromisso em fazer com que as coisas aconteçam de acordo com o que você gostaria. Deus não tem compromisso com os seus planos. Deus não tem compromisso que as coisas aconteçam a seu favor. O compromisso de Deus é de nos fazer pessoas maduras em Cristo Jesus. E às vezes, as coisas estarem aparentemente contra nós, colaboram para formar Cristo em nós. Colaboram para nos fazer crescer. É por isso que ele diz assim: estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas. Essas expressões foram usadas na Bíblia já outra vez. Pedro está citando propositadamente aqui. Que outra vez essas expressões foram usadas? Lá no Antigo Testamento, quando o povo foi liberto do Egito, eles eram escravos no Egito, Deus libertou Israel. E ao libertar Israel, ele disse: estejam com os cintos apertados e com as sandálias calçadas. Por quê? Porque vocês vão ter que correr. Quando eu abrir o caminho para vocês, corram, passem por esse caminho. Passem pelo caminho que eu preparei vocês, obedeçam a mim, sigam a minha voz, sigam as minhas orientações. Aquilo que eu revelei a você, ouça. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, não feche os seus ouvidos, não critique quem está falando. Ouça, porque é a palavra de Deus, não é uma opinião humana. Ouçam, porque ouvindo essa voz, vocês vão seguir. E seguindo, vocês vão obedecer. Então estejam preparados para colocar em prática, para obedecer e para viver segundo aquilo que Jesus fez por nós. Para viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 responde, diz assim: esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, a sua santificação. Santificação não é uma coisa reservada para monge, para freira, sabe? Ermitões, pessoas no deserto, pessoas do passado, pessoas especiais, pessoas diferentonas. Não, santificação é o projeto de Deus para todo homem e mulher em Cristo Jesus. É para gente comum, é para gente como eu e você. Porque santificação é a transformação contínua pela qual todo cristão deve passar para se tornar igual a Jesus Cristo, ou semelhante a Jesus Cristo, para se tornar como Jesus Cristo, para parecer com Jesus Cristo. Essa transformação contínua que Deus está operando em mim e em você agora se chama santificação. Então, quando Deus nos salvou, Ele nos tirou da lama. Enquanto Deus nos santifica, Ele tira a lama de nós. Ele tira aquilo que é mal de nós. Então, mais do que a nossa felicidade temporária, Deus quer a nossa santidade eterna.
Muitas vezes nós estamos aprisionados, vendados, fechados, vedados mesmo, a uma preocupação com uma felicidade do aqui e do agora. Quando na verdade Deus está preocupado em alargar a nossa mente, em expandir a nossa consciência e nos fazer ver a vida da perspectiva do eterno. Então Deus não quer que nós o conheçamos a partir da experiência temporal. Ele quer que nós lidemos com a vida a partir da perspectiva eterna. Deus tem uma preocupação de forjar santidade em nós. É por isso que o foco desse texto no versículo 16 é: sejam santos porque eu sou santo. Quero apresentar para vocês, de acordo com esse texto, 3 razões que a Bíblia nos dá para sermos santos. A primeira delas na parte B, na segunda parte do versículo 13, que diz assim: ponham toda, essa expressão acho que é a mais importante. Ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então o que ele está dizendo para nós é: sejam santos, porque santidade é o sinal histórico dos que vencerão no final da história. Vou repetir isso para não dizer que não entendeu. Santidade é o sinal histórico daqueles que vencerão no final da história. Como é que nós vamos saber que no final de todas as coisas, quando Jesus Cristo voltar, aqueles que serão vitoriosos serão trazidos para o seu lado e participarão do povo dele? São aqueles que na história viveram em santidade. São aqueles que na história viveram de acordo com a vontade de Deus. Esses são aqueles que participam da vitória de Deus, aqueles que carregam a sua marca santidade. Pedro está falando aqui sobre o futuro. Pedro está falando sobre o momento em que Jesus Cristo voltar. Então ele está dizendo, não coloquem a esperança de vocês naquilo que o homem pode fazer. Não coloquem a esperança de vocês naquilo que o homem pode conquistar. Não coloque a esperança de vocês naquilo que você pode fazer. Coloque toda a sua esperança na graça de Deus quando Ele restaurar todas as coisas em Cristo Jesus. Nós vivemos um tempo da história que eu vou chamar aqui metaforicamente ou espiritualmente de noite. E qual é a noite? A noite é esse tempo onde ninguém vê. É um tempo marcado por escuridão, trevas, entorpecimento, dificuldades, lutas, dor, sofrimento, perdas, perseguições, injustiças, tentações. Esse é o tempo que nós vivemos, um tempo de noite. Mas não vai ser assim para sempre. Vai chegar um dia que Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai voltar como o sol volta de manhã. Que o sol, quando ele amanhece, quando o sol se levanta, ele se levanta, a Bíblia descreve o sol como um herói, que se levanta pela manhã e derrota as trevas da madrugada. E faz com que as trevas que imperaram durante uma longa madrugada e uma longa noite sejam vencidas por um sol que se levanta vitorioso pela manhã. Um dia Jesus Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele será vitorioso sobre todas as trevas desse mundo. Nada vai ficar impune. E quem serão aqueles que participarão da luz que vai ressurgir quando Jesus Cristo voltar? Aqueles que durante a noite tiveram vidas marcadas pela luz, pela santidade, pela obediência. As pessoas à nossa volta, que não apenas estão no mundo, mas são do mundo, olham para a santidade como um sinal de derrota. É como se eles olhassem para nós e dissessem: vocês não sabem aproveitar a vida. Vocês não sabem curtir a vida. Vocês não sabem gozar a vida. Porque às vezes tem oportunidades na frente de vocês que vocês não aproveitam. Tem coisas que vocês não pegam. Eu vou usar uma expressão bem do mundo. Tem pessoas que vocês não pegam. Tem oportunidade de prazer gratuito que você não experimenta. Tem oportunidade de sexo sem compromisso que você não abraça. Tem oportunidade de mentir e sair na frente que você não aproveita. Tem situações que você poderia burlar e sair na frente do mundo sem ser percebido que você não pegou. Tem situações que você poderia mentir para se beneficiar e você não mentiu. Então você não sabe aproveitar a vida do jeito certo.
Quem está falando isso são pessoas que estão no mundo e são do mundo. E que querem se entorpecer, se embebedar, se drogar, em todos os sentidos, não só físico, mas espiritualmente. Porque elas estão fora de si. E sabe por que a gente ouve esse tipo de coisa? Porque todos os nossos esforços de vivermos, ou para vivermos, na luz da santidade, não fazem sentido para o mundo que vive na escuridão das suas próprias vontades. Vou repetir. Todos os nossos esforços para vivermos na luz da santidade não fazem sentido para um mundo que vive no escuro das suas próprias vontades. Não faz o menor sentido. Os nossos esforços só farão sentido quando Jesus Cristo voltar. Quando Ele voltar, as pessoas olharão para nós e dirão: então é por isso que você vivia assim. Quando Jesus Cristo voltar, nós vamos olhar para nós e dizer: então é por isso que eu vivi assim, valeu a pena. Valeu a pena abrir mão de coisas que me foram oferecidas. Valeu a pena me dedicar a pessoas que não faziam sentido eu me dedicar. Humanamente, eu não tinha interesse nenhum naquela pessoa, mas eu me dediquei a ela, eu amei, eu me entreguei, eu servi, eu abençoei, eu me entreguei, eu ofereci, eu ofertei, eu dei mais e valeu a pena. Agora está fazendo sentido. No final da história, tudo vai fazer sentido. E nós seremos salvos, não porque somos santos. Não, seremos salvos porque a nossa santidade vai evidenciar quem é o nosso Salvador. A nossa santidade vai falar sobre quem é o Salvador da nossa vida. Então um dia, quando a gente estiver na presença de Deus, finalmente, quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais trevas, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais perseguição, não haverá mais injustiça, não haverá mais nada disso. Aí a gente vai olhar e falar: valeu a pena. Nenhum esforço foi em vão, nenhuma entrega foi em vão, nenhum perdão foi em vão. Nada do que eu fiz em Cristo foi em vão, porque eu fiz por Cristo. Então eu joguei essa pedra e falaram: por que você está jogando essa pedra? Parece sem vão, mas não foi, porque eu fiz por Cristo. Valeu a pena, porque foi por Ele. E naquele dia, nós vamos ser colocados ao lado dos que vencem, e não ao lado dos que perdem. Naquele dia, nós vamos ser colocados ao lado dos que são salvos, e não do lado dos que estão perdidos. Porque nós precisamos guardar essa certeza, nos apegarmos a essa certeza de que a nossa vitória futura em Cristo e do seu povo valem o nosso sacrifício hoje. Valem. Então sejam santos, sabe por quê? Porque a santidade é o sinal histórico dos que vencerão no final da história. Entenderam? Mas tem um segundo motivo. Santidade, ou sejam santos, porque santidade é a nossa nova identidade. Olha o que o texto diz, versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância, quando vocês viviam na escuridão. Então ele diz: sejam santos, porque ser santo não é apenas um comportamento que eu adoto, é uma pessoa na qual eu me torno. Ser santo é a minha nova identidade, porque ele diz: como filhos obedientes. No versículo 17 ele diz: vocês chamam a Deus de Pai. Então, se vocês chamam a Deus de Pai, vocês carregam a natureza deles, porque filhos se parecem com seus pais. Filhos vivem como seus pais. Filhos amam como... Filhos carregam a identidade, a natureza, o coração, a santidade. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus colocou em nós o seu Espírito. O Espírito de Deus está em nós. E esse Espírito que na Bíblia é chamado de Santo, porque carrega a natureza santa de Deus, para fazer de nós santos como Ele é santo. Então, esse é o foco desse texto. Esse é o objetivo desse texto. Falar: olha, que o estilo de vida de vocês seja santo. 3 expressões: que o pensamento de vocês seja santo, que as palavras de vocês sejam santas e que a postura de vocês seja santa.
Que todo ser de vocês, de dentro para fora, seja santo. Que os seus pensamentos sejam aquilo que diz em Filipenses capítulo 4. O que vai ocupar a sua mente? Tudo que foi verdadeiro, honesto, justo, de boa fama, virtuoso, honroso, bondoso, amoroso. Sejam essas coisas que ocupem os seus pensamentos. As suas palavras, a Bíblia diz assim, que as suas palavras não sejam caluniosas, críticas, difamatórias, cheias de fofoca, mas que as suas palavras carreguem bondade, carreguem verdade e carreguem graça para edificar as pessoas que te ouvem. E que a postura de vocês não seja a postura de quem se perdeu, não seja uma postura de quem é promíscuo, não seja a postura de quem se entrega a, mas de quem se entrega por. Não seja a postura de quem se entrega a alguém, mas seja a postura de quem se entrega por alguém. Que seja a postura de alguém que vive o compromisso e a fidelidade. No mundo de infidelidade e de irresponsabilidade, que nós tenhamos posturas de gente madura, de gente parecida com Jesus, e que quando crucificarem, quando te traírem, quando zombarem, quando esquecerem de você, vocês sejam ali plantados, revelando a quem te xinga, a quem zomba, a luz do Evangelho, a luz da santidade, a luz do amor de Deus, e demonstrando o compromisso de não sair aonde Deus te colocou. Porque foi isso que Jesus fez. Enquanto diziam, desça daí, Ele disse, por você eu não desço. Eu tenho um compromisso com você. Isso é ser santo. Muitas vezes nós pecamos porque nós nos esquecemos de quem nós somos. Nos esquecemos da nossa verdadeira identidade. É natural que pessoas que estão na ignorância, na escuridão, vendados, andem por qualquer lugar, tenham palavras, pensamentos e posturas que não fazem o menor sentido para o mundo que Deus criou. É natural, elas estão perdidas, elas estão cegas, elas estão na escuridão. E a Bíblia fala assim, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Olha aqui, ele não diz assim, vocês estavam nas trevas e vocês agora estão na luz. Ele diz assim, vocês eram trevas, mas agora vocês são, porque a identidade de vocês é ser luz. Mas sabe o que não é natural? É quando pessoas que são luz olham para quem não vive na luz e imite e copie seus pensamentos, posturas e palavras. A gente olha para pessoas que não conhecem a revelação da palavra, não vivem a comunhão com Cristo, não receberam o amor de Deus e a graça de Cristo, e a gente imita a conduta delas. E a gente fala assim, essas pessoas devem estar sabendo como é que vive de uma maneira feliz, então eu vou imitar para tentar encontrar uma felicidade. O que não sabem essas pessoas é que elas já receberam uma alegria eterna. Então a Bíblia fala, olha, nosso Deus é santo, então carreguem a santidade de vocês como Ele é eternamente santo. 637 vezes na Bíblia a palavra ou a expressão santo, dizendo que Deus é santo, aparecem. A maioria das pessoas diria que santidade é um atributo impopular de Deus. Mas a maioria dos teólogos diria que santidade é um dos atributos mais importantes de Deus. Se não o mais. Porque a Bíblia fala que Ele é Kadosh. Kadosh. Eu gosto dessa palavra. Porque ela significa separado. Ela significa colocado à parte. E a palavra Kadosh me lembra essa expressão que ela significa literalmente cortado. Kadosh. Então Deus está separado. Separado de quem? De todo mundo. Separado do quê? De tudo. Deus está separado. Ele diz assim, eu sou o santo. Então sabe o que significa dizer sobre si mesmo? Deus dizer sobre si mesmo, eu sou santo, ou eu sou o santo, significa o seguinte, numa escala de 0 a 10 de pais, eu não sou o melhor pai.
Numa escala de 0 a 10 de amor, eu não sou o melhor amor. Na escala de 0 a 10 de sabedoria, eu não sou o mais sábio. Numa escala de 0 a 10 de justiça, eu não sou o mais justo. E numa escala de 0 a 10 de bondade, eu não sou o melhor. Na verdade, eu não caibo na escala. A escala não me comporta. Eu estou fora do jeito de vocês pensarem a vida. O meu amor não cabe nas descrições que vocês fazem de amor. Vocês podem conhecer a melhor expressão de amor desse mundo. Eu sou maior do que isso. Se vocês ouvissem a melhor expressão de justiça desse mundo, eu sou maior do que isso. Eu não caibo nas categorias que vocês criaram para mim. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os meus caminhos não são os caminhos de vocês. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os seus pensamentos e os seus caminhos. Êxodo capítulo 15 diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem entre os maiores? Quando eu olho para esse mundo e vejo os maiores, e vejo os melhores, eles não se comparam a ti, Senhor. Tu és majestoso em santidade. Olha a expressão que a Bíblia usa: terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas, infinitamente justo, completamente bom, totalmente puro, bom, perfeito, inculpável, infinito, imutável, imensurável, incomparável e incompreensível. O nosso Deus é um Deus santo. Quem é como o nosso Deus imutável? Quem é como o nosso Deus autossuficiente? Quem é como o nosso Deus autoexistente? A sabedoria de Deus é tal que ele não precisa aprender. A força de Deus é tal que ele não precisa treinar. O amor de Deus é tal que ele não precisa ser amado para oferecer amor. Ele não precisa ser estimulado para amar. Ele não precisa ser inspirado para ser justo. Ele não precisa ser ordenado para ser bom. Porque toda a bondade, justiça, amor, sabedoria, glória, graça, vida vem dele. Transbordam dele. Então quem é que pode redimir você? Quem que pode salvar você? Quem que pode perdoar você? Quem jamais vai se esquecer de você? Quem jamais vai te abandonar? Quem sempre é por você? O nosso Deus é santo, santo, santo. A única expressão na Bíblia, o único adjetivo na Bíblia que repete-se 3 vezes para falar de Deus: santo, santo, santo. Mas Deus não é santo como uma taça de cristal é santa. Vou explicar. Às vezes a gente trata Deus como se fosse uma taça de cristal. Sabe aquela taça assim, bonita, reluzente, que fala assim: não toca, porque vai quebrar. Mas não rela, não encosta, porque vai explodir. Sabe aquela taça que a nossa mãe falava assim: mas olha, nem olha, se olhar mais de 1 minuto vai cair. Às vezes a gente trata Deus assim. Olha, a gente às vezes queria dizer, quando a gente ouve que Deus é santo, a gente lê assim: cuidado, frágil. Não fala palavrão. Deus é santo. Olha, não faz tal. Deus vai se ofender, ele vai ficar machucado. Não fala tal coisa na igreja. Se você falar isso na igreja, Deus é santo. Ele vai quebrar Deus. Ele vai ficar chateado. Ele vai se doer, ele vai ficar triste. Ele vai se quebrar, ele vai se derreter. Ele vai se corromper, ele vai se corroer. A gente trata Deus como se ele fosse algo quebrável, então não toca. Tanto que a gente fala assim sobre santos, né? A gente pensa em imagens de relíquias que você não pode encostar, senão cai. Você não toca nisso, porque senão isso aqui, objeto é sagrado, é santo. Se você tocar aqui, isso aqui cai, quebra. Nem toca, não encosta. E a santidade de Deus não é descrita na Bíblia como uma realidade frágil, uma porcelana fina, uma louça delicada. Deus é descrito santo como o sol é santo. Sabe o que isso significa? Pensa no sol. O sol, no nosso céu, olhando da nossa perspectiva, ele é único, não tem nada de milhares e milhões de estrelas e coisas que você vê daqui, da perspectiva da Terra, não há nada comparado ao Sol.
Não há nada que chegue perto do Sol. No nosso sistema solar, o Sol é o que carrega a órbita de todas as coisas. Se você acha a Terra grande, o Sol é 109 mil vezes maior do que a Terra. Você acha que a Terra é grande? Terra é grande. Se a gente pudesse pegar a Terra e encher o Sol de terras, caberiam mais de 1 milhão de terras. Está com frio? Pois é, no interior do Sol, sabe qual é a temperatura estimada? Mais de 15 ou cerca de 15 milhões de graus Celsius. Então, se a gente tenta se aproximar do Sol, a gente derrete, a gente explode, a gente é consumido. A Bíblia fala isso sobre Deus, ela fala assim: Deus é fogo consumidor. Aqueles que se aproximam de Deus sem consciência, aqueles que se aproximam de Deus impuros, são consumidos como um fogo consome aqueles que se aproximam, como o sol consome aqueles que tentam se aproximar. Você imagina, se a terra fosse um pouquinho mais perto do sol, não estou falando muito não, só um pouquinho, a gente derreteria, a terra explodiria, a gente entraria assim em colapso, fim do mundo, apocalipse, acabou. Então, quem se aproxima de Deus impuro é consumido por Ele, não porque Ele seja mau, mas porque a gente é mau. Essa é a santidade de Deus. No Antigo Testamento, a Bíblia falava que os homens queriam se apresentar na presença de Deus, se colocar diante de Deus, os sacerdotes, homens separados, consagrados a Deus, eles tinham que sacrificar animais. E eles tinham que queimar, literalmente queimar, em holocausto, ou seja, oferta totalmente queimada. Quero que você imagine, sabe o que era um culto no Antigo Testamento? Não era a gente ficar sentado olhando, não. No culto no Antigo Testamento era sanguinário, era um homem cortando pedaços de animal e colocando fogo e queimando esse animal. Para dizer o quê? Que estar na presença de Deus, ou para estar na presença de Deus, alguém precisa ser queimado para que a gente seja purificado. Esses animais eram torrados, queimados, sacrificados. Aproximar-se de Deus é uma santidade muito intensa, e é uma santidade perigosa. E Deus sempre quis que os homens vivessem com Ele, ou melhor, Deus sempre quis viver entre nós. É por isso que Ele enviou Jesus Cristo. E aí você vai entender por que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo encarnou a santidade de Deus. Jesus Cristo não ficou numa redoma de acrílico, que Deus colocou ele e falou assim: ó, meu filho, não toca, meu filho, não encosta. Muito pelo contrário, Jesus não ficou separado das pessoas para não ser contaminado por elas. O que Jesus fez? Jesus ia por toda parte, curando. E como ele curava muitas pessoas, ele curou como? Tocando. E o toque de Jesus não o tornava impuro e contaminado pela impureza dos outros. Na verdade, o toque de Jesus purificava e trazia vida. Quando ele tocava no morto, o morto ressuscitava. Quando ele tocava no enfermo, o enfermo ficava são. Quando ele tocava no cego, o cego enxergava. Santidade é isso. Santidade é deixar vazar de nós, vazar de Jesus Cristo vida. Então é por isso que Jesus, quando ele morreu, Jesus foi oferecido como um cordeiro, é oferecido, é entregue como um sangue precioso, sem mancha, sem defeito. Um cordeiro que se entrega, um cordeiro que é contado entre a escória da sociedade. Um cordeiro, alguém que é computado como o pior bandido, executado como o pior transgressor. Os romanos olhavam para Jesus e diziam desonroso. Os judeus olharam para Jesus e diziam maldito. E ele foi colocado numa cruz maldita, cuspido, zombado, açoitado, humilhado, ultrajado, vilipendiado e morto, para que através da sua santidade nós pudéssemos ser alcançados. Agora deixa eu dizer mais, Jesus foi queimado,
totalmente entregue por nós, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus, para que nós pudéssemos viver na presença de Deus. E agora deixa eu te dizer mais, para que nós pudéssemos nos tornar templos de Deus. Isso é muito importante. Não é esse lugar aqui que é santo, gente. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para fazer de mim e de você pessoas santas. Santidade é a nossa nova identidade. Ele não quer que nós sejamos como taças frágeis de cristal. Ele quer que nós sejamos como estrelas que iluminam. Taças brilham, chamando a atenção para si. Estrelas iluminam, transformando o ambiente em que estão. Isso é santidade. Religiosidade é como o brilho de uma taça, que chama atenção para si mesma. Santidade é como a luz de uma estrela, que transforma a realidade onde está. Então, se você tentar ferir um religioso, dele vaza ira. Se você ferir um santo, dele vaza vida. Isso é santidade. Taça, quando quebra, te corta. Estrela, quando exposta, te ilumina. Então, religiosos se colocam na presença de Deus e dizem: Deus, me coloca no monte, separado de todo mundo, poupado deste mundo tenebroso, e me coloca neste monte para eu estar com Deus. O santo, ele diz: Deus, me coloca no mundo para que eu represente a ti. O religioso, ele diz: Deus, me poupe. O santo diz: Deus, me envie. O religioso está preocupado em não ser exposto. O santo sabe que quanto mais exposto a esse mundo, mais o mundo terá chance de conhecer quem Deus é. Taças quebradas cortam, santos quebrados vivificam. E que de nós vaze vida, vaze amor. E quanto mais as pessoas tentem nos quebrar, mais perdão, mais graça. É por isso que Deus nos coloca no lugar onde nós possamos não brilhar para as pessoas nos admirar, mas iluminar para fazer diferença onde nós estamos. Isso é santidade. Essa é a nossa nova identidade, é isso que nós somos, filhos do nosso Pai que está nos céus. Por fim, o terceiro e último motivo pelo qual a gente é chamado a ser santo: sejam santos, porque vocês foram comprados por um alto preço. Olha o que a Bíblia fala, versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. As melhores heranças que os nossos pais podem nos transmitir: prata, ouro, bens, sobrenome, riquezas, propriedades. Todas as heranças do mundo, sem o legado da fé aos nossos filhos, ele diz aqui, são um saco vazio. Sabe o que é uma herança rica sem fé? É uma bexiga. Uma bexiga reluzente, bonita, para a qual você olha e chama a sua atenção. Mas dentro, vento. Dentro, ar. Nada. A fé é o que nos dá conteúdo. A fé é o que nos dá sentido. Então, qual foi o preço que Deus pagou por nós? Olha no versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós tentássemos comprar a vida de uma pessoa que está aqui, uma pessoa, qualquer uma, o mundo inteiro não pagaria. A terra inteira não pagaria. A única maneira de nós sermos comprados para Deus de novo foi o sangue
precioso de Cristo. Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já determinou na eternidade que Jesus Cristo entregaria a sua vida para comprar homens e mulheres de volta para Deus. Então por que você precisa viver de maneira santa? Porque você não pertence mais a você. Você foi comprado. Você foi resgatado. É isso que significa a palavra redimido. Você foi devolvido para Deus. Você foi entregue para Deus. Então é como se Jesus Cristo, Ele lá entregue na cruz, Ele mantendo o seu compromisso de santidade para conosco, não descesse daquela cruz. E ao permanecer naquela cruz, Ele pensa em mim, Ele pensa em você. E Ele está dizendo, eu preciso ficar nessa cruz para que essas pessoas possam ser devolvidas para Deus. Então na presença de Deus, Jesus Cristo vai nos entregar a Ele. Então como é que nós podemos viver de maneira santa? Nós precisamos nos lembrar, meditar, pensar, refletir nessa entrega de Jesus por nós. Pense nas feridas de Jesus Cristo naquela cruz. Pense na coroa de espinho de Jesus naquela cruz. Pense no tanto que Ele suportou por mim e por você naquela cruz. Pense no Deus eterno que se fez homem e se entregou por nós, para que nós pudéssemos ser devolvidos a Deus. Pense no quanto amor, e foi totalmente por amor, que Ele se entregou por nós. E se Ele se entregou por nós, que nós sejamos totalmente dele. Ofereçam as suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque é só assim que o mundo vai conhecer quem é Deus através de mim e através de você. Enquanto a banda sobe aqui para a gente adorar a Deus com mais uma música, eu quero deixar com você esse desafio de Deus para nós. Qual é a sua decisão? Qual é o seu chamado nessa noite? Continuar ou orbitar a sua vida ao redor dos seus prazeres? Ou orbitar a sua vida ao redor de Cristo? Fazer todas as coisas, mesmo as coisas certas, por você? Ou fazer tudo por Ele? Qual será a sua decisão? Buscar sua felicidade temporária ou sua santidade eterna? Revelar o sinal histórico da vitória eterna, da vitória do fim, da vitória de quando Cristo voltar. Qual vai ser a sua decisão? Ser poupado para brilhar ou ser exposto para iluminar? Que daqui saiam homens e mulheres com uma única decisão no coração. A decisão, fiquem tranquilos, não foi nada. A decisão de ser totalmente dele. De viver totalmente por ele. De entregar-se totalmente por ele. Dizendo, Deus, eis-me aqui. Essa canção que nós vamos cantar agora é a nossa resposta na presença de Deus. Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Transforma o meu eu. Esse meu jeito de ser tão altivo, tão arrogante, tão cheio de mim. E de fazer as coisas pensando em mim. Me ajuda, Senhor, a viver por Ti. E a fazer tudo o que eu faço por Ti. A entregar-me por Ti. Eis-me aqui, Senhor. Se você sente esse chamado, se você quer viver esse chamado, quero convidar você a ficar em pé, para que a gente adore a Deus juntos através dessa última canção.